Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Educação de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Nós teremos acessibilidade em Libras com o intérprete Cleiton. Eu sou o professor Erasmo Soares e o tema da nossa aula de hoje é Estudos de Estatística. Mais especificamente, nós vamos falar sobre os gráficos estatísticos. Observando ao redor, percebemos que as representações gráficas presentes no dia a dia têm caráter informativo. O objetivo de um gráfico é apresentar ao leitor, de forma visual, os dados obtidos em uma pesquisa, facilitando assim a sua interpretação. Esses gráficos estatísticos, eles estão presentes nos jornais impressos, nas revistas, nos livros didáticos que nós utilizamos no dia a dia. Então é muito importante a gente conseguir interpretar essas informações. Em razão da grande diversidade de variáveis que podem estar envolvidas em uma pesquisa, existem diversos tipos de gráficos, né? Entre eles, nós podemos citar os gráficos de barras, gráficos de colunas, gráficos de setores e gráficos de linhas. Esses são os mais utilizados. Vamos falar sobre cada um desses gráficos. Para elaborar um gráfico, além de coletar os dados e apresentá-los de forma organizada, é necessário indicar os elementos que o compõem, né? Tais como título, fonte, eixos e legenda. Observem essa imagem aqui, né? Nós temos aqui um gráfico. O título desse gráfico indica o conteúdo, né, que está sendo colocado aqui. No caso, esse gráfico trata dos municípios com coleta seletiva de lixo no Brasil. A legenda, ela mostra a que se refere cada cor do gráfico. Essa legenda, né, ela é muito importante nos gráficos de setores que nós vamos estudar posteriormente. O eixo indica informações a respeito dos dados. Olha só, nesse caso aqui, nós temos um eixo horizontal. Nesse eixo horizontal, nós temos os anos de 2016, 2014, 2012 e assim por diante, né? E a fonte, que indica de onde o gráfico ou os dados foram retirados. Nesse caso, a fonte, né, desse gráfico é o site Politize. Observem, olha só, até o ano de 2016, apenas 18% dos municípios brasileiros possuem coleta seletiva de lixo. Então, aqui nós temos essa informação apresentada de uma maneira muito didática e prática. Vamos falar agora sobre cada um dos tipos de gráficos. Vamos começar pelo gráfico de barras. Olha só, nesse tipo de gráfico, os dados são representados por barras retangulares na horizontal. E o comprimento de cada barra é proporcional a determinado valor apresentado. Observem aqui o nosso gráfico, olha só. Preferência de usuários de streaming de filmes por faixa etária. Então, olha só, para cada faixa etária, nós temos 3 informações, né? Quantidade de pessoas que assistem documentários, pessoas que assistem filmes de ação e pessoas que assistem filmes de comédia. Olha só, menores de 15 anos, a maioria prefere os filmes de ação e de comédia. Entre 15 e 30 anos, olha só, a maioria prefere os filmes de comédia. Entre 31 e 60 anos, o filme que tem a menor preferência são os filmes de ação. E já para os maiores de 60 anos, né, o mais assistido são os documentários. É interessante observar como essas informações mudam de acordo com a faixa etária, né? Então, quando a gente quer representar mais de uma informação
por determinada faixa etária ou por tipo, a gente utiliza o gráfico de barras. Gráfico de colunas. É um tipo de gráfico que possui barras retangulares na posição vertical. Vamos observar aqui o nosso gráfico de colunas. Olha, ele fala da quantidade de aparelhos celulares que os alunos do 6º ano já tiveram. Olha só, no eixo horizontal, nós temos a quantidade de celulares. E no eixo vertical, nós temos o número de alunos. Observem, 6 alunos nunca tiveram celular. 8 alunos têm um celular. 11 alunos já tiveram 2 celulares. 7 alunos, 3 celulares. E 5 alunos, mais de 4 celulares. Observem como é fácil a gente interpretar essas informações. Para facilitar a visualização, nós temos aqui essas linhas horizontais que nos ajudam a identificar o valor. Por exemplo, olha só, 11 alunos já tiveram 2 celulares. Observem, o número 11 está entre o 10 e o 12. Então a gente consegue visualizar de uma maneira mais clara, né, observando essas linhas horizontais. Outro tipo de gráfico muito utilizado, né, principalmente nos livros didáticos, vocês já devem ter reparado no gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza, né? Esse tipo de gráfico geralmente apresenta valores percentuais. E o tamanho do setor, que corresponde a cada categoria, tem relação direta com a sua representatividade. Observem aqui, esporte preferido dos alunos do 6º ano. Né? Aqui nós temos o gráfico de setores, né? E as fatias representam a quantidade de alunos que preferem cada modalidade esportiva. Observem aqui, nós temos a legenda. Azul são os alunos que gostam de futebol, verde, vôlei, laranja, basquete, vermelho, natação e o roxo são os alunos que preferem outros esportes. A maioria dos alunos prefere futebol, por isso que a fatia que representa essa modalidade esportiva é maior. Ok? E o último tipo de gráfico que nós vamos falar hoje, olha só, é o gráfico de linhas. Muitas vezes, interessa-nos analisar a evolução de alguma informação ao longo do tempo. O gráfico ideal para essas situações é o gráfico de linhas. Meninos, um exemplo, né? Se nós formos acompanhar as pesquisas eleitorais, as intenções de voto, né, da população, o gráfico mais adequado é o gráfico de linhas, porque nele nós vamos conseguir acompanhar a evolução de um candidato, a regressão de um candidato, né? Então é um gráfico muito utilizado nessa situação. Observe aqui o nosso exemplo, desmatamento da Amazônia na primeira década do século XXI. Então aqui, no eixo horizontal nós temos os anos, de 2001 a 2010. E na vertical nós temos a área desmatada em quilômetros quadrados. Observem, de 2001 a 2003, esse desmatamento aumentou. Já de 2003 até 2007, ele foi diminuindo. De 2007 a 2008, aumentou. E de 2008 até 2010, diminuiu. Então, a partir dessa linha, nós conseguimos acompanhar a evolução, né, no caso aqui, né, do desmatamento na Amazônia. Vamos fazer alguns exercícios para colocar em prática isso que a gente acabou de aprender. Olha só, exercício 1. Se você quisesse representar graficamente as informações abaixo, qual seria o tipo de gráfico mais adequado em cada caso? Vocês viram que para cada situação nós utilizamos um tipo de gráfico. Esse gráfico tem que atender às nossas necessidades. Então, olha só, na letra A evolução da produção de feijão no Nordeste brasileiro ao longo dos últimos 10 anos.
Meninos, se nós queremos acompanhar a evolução, nós vamos utilizar o gráfico de linhas, que foi esse último que nós acabamos de ver. A partir dele, a gente vai acompanhar o aumento ou a diminuição dessa produção. Beleza? Letra B, percentual de pessoas que moram em cada região do Brasil. O Brasil possui 5 regiões, e nós queremos a porcentagem de pessoas que habitam essas regiões. Nós vamos utilizar o gráfico de setores. Lembrando que o gráfico de setores, ele é adequado para situações que nós temos poucas categorias. Por exemplo, as regiões brasileiras são apenas 5. Então, é adequado utilizar o gráfico de setores, ainda mais que geralmente nesse tipo de gráfico aparece a porcentagem. Se nós tivéssemos muitas categorias, meninos, não seria interessante utilizar esse tipo de gráfico, porque o nosso círculo ficaria dividido em muitas fatias, seria difícil acompanhar essa porcentagem. Letra C, usuários de celulares comuns e smartphones, separados por faixas etárias. Nesse caso, nós temos 2 informações. Usuários de celulares comuns, usuários de smartphones. Como eu disse para vocês lá no início da nossa aula, quando eu quero representar mais de uma informação no gráfico, o mais adequado é o gráfico de barras. Nós vamos ter 2 informações por faixa etária. Letra D, número de shopping centers em cada região do Brasil. Nesse caso, o tipo de gráfico mais adequado é o gráfico de colunas. Nós temos apenas uma informação a ser transmitida, ok? Meninos, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo. Façam os exercícios que estão disponíveis para vocês. Muito obrigado e fiquem ligados que amanhã teremos aulas para os alunos do ensino fundamental dos anos iniciais. Lembrando que o Seduc em Ação é transmitido no canal do YouTube da TV Brasil Central e no site da Seduc. Façam as atividades no portal NetEscola. Um forte abraço a vocês e até a próxima!